Eu confesso que eu não esperava na minha vida atual ser tão necessário os temas liderados pelo Palavra Aberta, né? Infelizmente, esses temas voltam à pauta, voltam à ordem do dia, e a agenda liderada pelo Instituto é fundamental. É um prazer ter vocês aqui hoje conosco para esse debate. O INSPER é uma instituição um pouco diferente do padrão usual. Nós somos uma instituição privada, sem fins lucrativos e sem recursos públicos. Nós vivemos da mensalidade dos alunos e de doações para o fundo de bolsa e para os novos projetos. Nós temos, esse projeto é uma doação privada, que já tem 10 anos. Temos uma governança muito estruturada, com a Assembleia de Associados e um Conselho Deliberativos, e temos uma missão. Nossa missão é formar gente, é facilitar o debate, permitir o debate, incentivar o debate. Todo o debate, com todas as visões, sempre com direito ao contraditório aqui na escola. As pessoas da escola podem ter opiniões, a escola não tem, a escola é franqueada a todas as posições. Nós temos um programa hoje de formação de economia, administração, e iniciamos um projeto de engenharia. Quem tiver curiosidade, vale a pena conhecer. É um projeto bastante diferente do que existe por aqui. E, além disso, temos os centros de pesquisa em política pública, empreendedorismo, estratégia, que tem se desenvolvido nos últimos tempos, e agora começamos um doutorado em negócios aplicados. Enfim, uma escola para formar gente, para permitir o debate, para permitir dias como o de hoje, com vocês aqui. É um prazer ter vocês na nossa casa, e convido Patrícia para liderar os trabalhos. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Marcos, pela introdução e abertura, nosso anfitrião hoje aqui nesse seminário, que pretende discutir a importância da liberdade de expressão na democracia atual, e o avanço, né, dessa liberdade, também os desafios e ameaças que temos daqui para frente. Eu queria até começar um pouquinho falando sobre os desafios e ameaças que nós temos enfrentados. Então, é com grande alegria de recebê-los aqui hoje, para comemorar o início dos trabalhos da Cátedra INSPER Palavra Aberta no segundo semestre. Iniciada este ano, e que muito nos motiva, principalmente por contar com a parceria do INSPER, essa importante instituição de ensino. Voltada à pesquisa e ao ensino do tema liberdade de expressão em suas diferentes dimensões, de pensamento, de comunicação, de imprensa, a Cátedra INSPER Palavra Aberta desenvolve estudos sobre o impacto da liberdade no desenvolvimento do país, bem como apoia a revisão e a formulação de políticas públicas e regramentos institucionais visando a manutenção da liberdade de expressão tão duramente conquistada na Constituição de 88. A criação da cátedra neste ano tem sabor especial ao Palavra Aberta. O Instituto, criado em 2010, com o objetivo de defender e promover a liberdade de expressão em nosso país, completa este ano 5 anos de atividade e se torna cada vez mais importante e relevante na busca do pleno alcance dos seus objetivos. Nestes 5 anos, tivemos muitas conquistas. A criação da cátedra foi uma delas, sem dúvida, e uma das mais importantes, pois incentiva a produção acadêmica e a discussão desse assunto junto a uma escola de negócios representada aqui pelo INSPER. Comemoramos, ao longo desses 5 anos, várias conquistas, entre elas os 25 anos da Constituição Brasileira, com uma exposição que marcou os anos do Palavra Aberta e apresentou o Instituto junto à Câmara dos Deputados. Com essa exposição comemorativa ficou no corredor de acesso ao plenário da Câmara dos Deputados por 23 dias, foi vista por mais de 8.000 pessoas, então, realmente, mostrando e lembrando a conquista da Constituição na consolidação da democracia. É claro, esses anos todos tivemos também boas notícias, entre elas, não poderia deixar de citar a decisão histórica do Supremo Tribunal Federal no caso das biografias, que, por unanimidade, deu vitória à liberdade de expressão, expulsando de vez a censura prévia do espaço democrático. Podemos afirmar que nunca tivemos tanta liberdade.
Mas nem só de vitórias vivemos estes 5 anos. Tenho dito que a defesa da liberdade de expressão é uma luta cotidiana, árdua e que tem que ser renovada diariamente. Surgem a cada dia novos desafios, novas formas de tentar tolher a imprensa livre, a livre circulação de ideias, a possibilidade de comunicar produtos e serviços, além de novas formas de censura que se apresentam de forma sutil e procura se impor por outros meios. Soma-se, por outro lado, o adensamento da política e da cultura do politicamente correto e da intolerância. Basta olhar rapidamente as mídias sociais, por exemplo, para se constatar que a discussão política ou de comportamentos passa a ser de extremos, delimitando-se apenas a 2 campos, o contra ou a favor, numa verdadeira briga de torcidas, que muitas vezes ultrapassam o meio digital. Temos acompanhado também um aumento no número de iniciativas que, revestidas de boas intenções, se aprovadas, se revelarão um grande retrocesso ao direito inalienável à liberdade de expressão. Essas ações, se vierem a ser confirmadas, impactarão também não só setores importantes da economia ou da própria mídia, mas impactarão principalmente a sociedade e o sistema democrático em que vivemos. É somente a partir de instituições sólidas e da imprensa livre, independente e forte que poderemos garantir a democracia em nosso país. Por isso, gostaria de fazer um convite a todos vocês. Juntem-se a nós, ao Palavra Aberta, nessa causa. Sejam promotores da causa da liberdade de expressão. Tornem-se apoiadores da livre iniciativa, defensores da imprensa livre e ativistas da liberdade de expressão. E, com isso, eu também gostaria de agradecer a 2 novos parceiros que hoje eu anuncio aqui nessa cátedra, que decidiram, neste ano, apoiar a iniciativa da Cátedra INSPER Palavra Aberta, que são a BMF Bovespa e a Ambev, que decidiram, então, apoiar os trabalhos coordenados pelo Fernando Schiller. Então, tenho certeza que a gente vai ter, ao longo desses anos, e que, nessa parceria com o ISPER, um resultado muito positivo e muito profícuo. E, com isso, eu gostaria de dar início ao nosso evento de hoje, chamando o primeiro painel, o papel da imprensa na defesa da democracia. Convido ao palco Augusto Nunes, colunista da Veja.com e apresentador do Roda Viva, da TV Cultura. O João Gabriel de Lima, editor da revista Época, editor-chefe, desculpa. Qualquer lugar. Isso, por favor. O Sérgio Dávila, editor executivo da Folha de São Paulo. E, para moderar esse painel, gostaria de convidar o professor Fernando Schiller, coordenador da Cátedra INSPER Palavra Aberta. E, com isso, iniciamos o primeiro painel. Muito obrigada. Tá ótimo. Bom, obrigada, Patrícia. Aliás, fazer cumprimentar a Patrícia pelos novos parceiros do Instituto. Essa é uma notícia muito bacana que ela nos deu. Cumprimentar a própria Patrícia, por esse trabalho fantástico que o Instituto Palavra Aberta faz. Uma ONG, Augusto, nova no Brasil e, infelizmente, ela é necessária no Brasil hoje, né? Porque, afinal de contas, a liberdade de expressão, mesmo quando ela está assegurada, ela precisa ser mantida, defendida como um valor permanente da República, né, da democracia. E você tem ameaças o tempo inteiro, aqui, ali, etc. É muito importante a existência do Palavra Aberta, que vem crescendo no Brasil e afirmando as suas posições. Tá? Mas hoje é um debate aqui, eu conversei primeiramente com o Sérgio, com o Augusto, com o João, muito informal, como deve ser um debate, talvez, sobre esse tema. Né? E eu acho que é um debate mais voltado ao Brasil contemporâneo. Né? O Brasil vive uma... Não é segredo para ninguém que nós vivemos uma série de crises, né? Crise ética, crise econômica, crise política, uma crise existencial, o nome que a gente puder dar, talvez uma crise das instituições ou da República, um repensamento do nosso sistema político. Né? E a imprensa tem tido um papel fundamental, né? Um papel crítico, um papel investigativo. Evidentemente, o papel da própria imprensa, da própria mídia, está em questão, né? A parcialidade, imparcialidade, a profundidade, o aspecto investigativo, o papel do Estado com a iniciativa privada, com a própria mídia, o financiamento do Estado em relação à imprensa ou não. Enfim, há uma série de temas muito importantes
né? E certamente tanto Roda Viva como a Veja, o trabalho que o Augusto faz historicamente na sua trajetória como jornalista, né? O trabalho que hoje a Folha de São Paulo, como jornal de vanguarda no Brasil, tem feito sob a liderança do Sérgio, né? E o João, liderando a revista Época. O João está na editoria-chefe há quanto tempo, João? 6 meses, 7 meses, 8 meses? 8 meses. 8 meses, mas já vinha numa trajetória... Parece mais. Parece. Então, um trabalho fantástico o João tem feito na revista Época, né? Já vinha numa trajetória ascendente, hoje vem se afirmando cada vez mais. Eu acho que está feito assim, um debate fantástico aqui. Eu vou propor o seguinte, a gente fazer uma abertura de em torno de 15 minutos cada um, pode ser? Sobre o tema, e depois a gente faz um... E preparem as perguntas de vocês. Aqui vai ser um Roda Viva, pode ser? Não, um Roda Viva para a gente conversar. Posso começar com quem que eu começo aqui? Posso começar com o Sérgio? Pode começar comigo. Então, o doutor Sérgio Dávila. Obrigado, Fernando. Os meus colegas são mais experientes e provavelmente vão falar de improviso. Eu escrevi umas palavrinhas aqui, que eu vou falar muito informalmente também. Estou vendo que o Augusto também tem uma cola. Não, é aqui o programa. Então serei eu mesmo. Bom, eu quero agradecer o Fernando e a Patrícia, o Instituto e o INSPER também pelo convite. Acho que o debate é muito oportuno. Eu listei aqui 5 tópicos para falar rapidamente, aí depois passo a palavra aos colegas e a gente discute, debate as ideias aí. Primeiro, esse tema mais geral do evento, que é a liberdade de imprensa e o avanço da democracia no Brasil atual, né? Eu gostaria de começar dizendo que a liberdade de imprensa é plena no Brasil de hoje. Eu acho que a liberdade de imprensa, tal como a gente conhece, tal como a gente deseja, não está sob risco, pelo menos não sob risco imediato e concreto. De maneira geral, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário valorizam a liberdade de imprensa, defendem a sua manutenção. E essa defesa encontra eco, até onde eu posso ver, na sociedade civil e entre os empresários também. Nós temos uma presidente que reiteradamente defende a liberdade de imprensa e a sua defesa me parece sincera. Mais de uma vez ela deu declarações nesse sentido, dizendo que prefere o barulho da imprensa do que o silêncio das ditaduras. A maioria do Congresso também parece vacinada contra aventuras que inibam o livre pensar, e os nossos juízes seguidamente dão decisões favoráveis à liberdade de imprensa. Agora, isso eu estou falando de maneira geral, mas, como a gente sabe, o mal mora nos detalhes. No caso do Executivo, a presidente faz parte de um partido, o PT, que tem nas suas franjas defensores de todo tipo de controle da mídia, controle social, controle de conteúdo, controle até econômico. Não exatamente parte desse partido, mas grupos mais radicais e, felizmente, pequenos têm protagonizado alguns episódios lamentáveis, como o ataque recente à sede da Editora Abril no âmbito das eleições presidenciais do ano passado. E aquele episódio nas manifestações de junho de 13, do uso de laser ali durante a exibição dos telejornais da Globo, a queima de carros de emissoras naquele momento também, algumas, TV Record e outras. Então, como eu estou dizendo, no geral a coisa vai bem, mas no detalhe há algumas manifestações preocupantes. No caso do Legislativo, também, como exceção, preocupam alguns projetos de lei que estão avançando no Senado e que proíbem a divulgação de pesquisas eleitorais próximas aos pleitos. Tem uns 5 projetos em andamento, um deles mais avançado, e todos eles proíbem, de alguma maneira, a divulgação plena, como é hoje, como deve ser, das pesquisas de opinião próximas aos pleitos, seja eles quais forem. E no Judiciário, infelizmente, não é incomum que juízes de primeira instância e até tribunais de pequenas causas imponham censura a veículos, que a gente chama de censura judicial. O caso mais famoso, que envolve o empresário Fernando Sarney e o Estado de São Paulo, é um caso que está em andamento até hoje, está em andamento há anos, mas órgãos menores e juízes de cidades menores sofrem com juízes de cidades menores com essas decisões de censura em primeira instância. Felizmente, essas decisões têm sido, com exceção desse caso Sarney versus
o Estado de São Paulo, têm sido derrubadas nas próximas instâncias, mas o fato é que elas acontecem, de alguma maneira, cada vez mais em ritmo mais preocupante. O segundo tópico dos 5 que eu falei é sobre o tema específico dessa conversa, que é o papel da imprensa na defesa da democracia. Eu acho que a melhor ajuda que a imprensa pode dar para a democracia é ser livre, imparcial, apartidária e crítica. Principalmente crítica e principalmente livre. A imprensa que toma lado ou se liga a grupos políticos, empresariais, eu acho que deixa o lado que realmente importa, que é o lado do leitor. O terceiro ponto que eu pensei aqui, o lado do leitor pode ser só um slogan bonito. O slogan da Folha, aliás, é um jornal a serviço do Brasil, é um jornal que a gente pode ampliar, um jornal a serviço do leitor, mas é mais do que isso, é mais do que um slogan, o que eu estou defendendo aqui. Eu acho que nesse tempo de cacofonia informativa, em que nós somos bombardeados 24 horas por dia por notícias desencontradas, deshierarquizadas, eu acho que cabe a nós, jornalistas profissionais, jornalismo profissional, imprensa profissional, o papel de curadoria, o papel de interpretação e análise, o papel de colocar alguma ordem nesse caos informativo. De maneira bem simples, isso é mais importante que aquilo, no nosso ponto de vista, no nosso curadores, né? Isso significa aquilo, isso pode virar aquilo daqui a algum tempo. Essa curadoria só faz sentido e só ganha força se o leitor souber que o curador está sendo imparcial, ou pelo menos está tentando ser o mais imparcial possível. O quarto e penúltimo ponto, e já encerro, é que a democracia, eu acho que se fortalece com o contraditório, e o papel da imprensa é também dar voz e espaço a esse contraditório. Ainda mais em tempos de redes sociais, a Patrícia citou o clima de torcida, de guerra que se forma nas redes sociais. Se a gente pensar, as redes sociais são formadas muito como condomínios, onde só entra quem eu deixo entrar e quem pensa como eu penso. Assim, num grupo hipotético de uma pessoa hipotética, só haverá corintianos, petistas, heterossexuais, católicos, brancos. A imprensa livre é o contrário do condomínio. A imprensa livre é mais como uma praça. Eu acho que ela tem um dever cívico de expor seus leitores a pontos de vista que podem tirá-los da zona de conforto, que contradigam o que eles pensam, as convicções mais arraigadas que eles têm. E que não apenas reafirmam o que eles pensam, que é o que eu acho que acontece muito nas redes sociais. Eu estou pensando muito em Facebook quando eu falo disso. Você faz o seu grupo de amigos, você lê o que seus amigos leem, você compartilha o que eles compartilham, e ali vocês ficam nesse condomínio fechado, com pouco acesso ao contraditório. Eu acho que o papel da imprensa, nesse tempo de domínio das redes sociais, é cada vez mais importante por isso. E a imprensa tem, por fim, esse dever também cívico, eu acho, de trazer informações para o seu leitorado sobre assuntos que o leitorado nem sabia que queria saber. E, por fim, o quinto ponto que eu elenquei aqui, aí eu passo a palavra de volta ao Fernando, é que a democracia deve ser sempre defendida pela imprensa, até porque elas são codependentes. A imprensa não existe sem a democracia, e a democracia não existe sem a imprensa. Pelo menos não uma democracia de verdade, nem uma imprensa livre de verdade. Mas volto a reafirmar o meu ponto inicial. Eu acho que, no geral, a democracia não corre risco no Brasil. As instituições funcionam, o Ministério Público apura, a Polícia Federal investiga, a Justiça julga, e, quando condenados, empresários e políticos vão para a cadeia e por lá permanecem. Isso é o que eu queria dizer de início. Obrigado, Sérgio. Excelente. Pode ser. Augusto? Pode ser? Tá ótimo. Bom, eu endosso o que disse o Sérgio e queria fazer algumas observações vinculadas à exposição curta e bem objetiva aí que ele fez. Também vou procurar ser breve. A imprensa livre, o que se chama de imprensa livre, é bom a gente ter isso em mente, ela se resume a alguns jornais, Folha, Estado, Revista Época, Revista Veja, TV Globo, mais uma ou outra emissora de TV, algumas emissoras de rádio, tá? E ponto. O Brasil não tem uma imprensa livre por um motivo muito simples. Fora do eixo Rio-São Paulo, não há
liberdade de imprensa, porque digo isso com conhecimento de causa, porque minha família tem um jornal no interior de São Paulo, já eu falo disso. Não existe, não se pode falar em imprensa livre quando se sabe que o maior jornal do Maranhão é o Estado do Maranhão. Infelizmente, não é a Folha que é lida lá, é o Estado do Maranhão, pela maioria dos maranhenses. Não é a revista Época, nem a Veja. É o Jornal do Sarney, que apresenta, outro dia até pedi que um repórter fizesse, no blog que eu tenho na Veja, eu pedi que o repórter acompanhasse durante 20 dias o Brasil pelo olhar do Estado do Maranhão. É uma maravilha, a começar pelo Maranhão. Não há problemas. A Rosiana era uma grande governadora, o Maranhão não é o estado mais pobre do país, pelo contrário, né? Rivaliza com São Paulo, e etc., etc. E o Sarney, então, este salva o Brasil desde que assumiu a presidência, né? Graças aos micróbios, como eu digo sempre, do Hospital de Base de Brasília. Foi esses que elegeram o Zé Sarney. Esse é o mundo. Aí vamos para Alagoas. O jornal mais lido é o do Collor, que foi injustiçado ao ser afastado da presidência pela primeira vez, pela primeira e definitiva, né? A presidência ele não volta. Agora, é novamente injustiçado pela cassação do mandato, que pode ocorrer no Senado. Por quê? Porque o Collor é um estadista que se revelou como tal desde os 40 anos de idade e está aí, servindo a pátria e tal, apesar dos canalhas que querem tirá-lo, porque ele caça marajás desde jovem. Não pode ser tratado como ladrão, como é tratado pela imprensa realmente livre que nós temos aqui. Então, isso é importante frisar, porque são esses os jornais lidos pela maioria dos brasileiros. O brasileiro lê pouco jornal. Os que leem, a maioria talvez leia o jornal errado, porque não tem acesso a esse tipo de informação. Aí vocês me dirão, sim, e a TV Globo? É por isso que a TV Globo tem um peso político fortíssimo, porque quando ela entra, uma denúncia feita por todos nós, ela ganha outro peso quando repercute, quando é endossada pelo Jornal Nacional. E é por isso também que a Globo tem limites, ela própria se impõe, porque todos, eu sei disso por ter trabalhado na RBS, e eles diziam isso, os patrões que têm TV, todos sofrem da síndrome da concessão, porque o governo vive ameaçando. Vive ameaçando. Eu trabalhei na revista Época. A liberdade que eu tinha na revista, que era total, não se estendia aos programas que eu fazia na Globo News. Não era bem assim, porque é muito sensível e o governo sabe o peso que tem a Globo. Nós temos alguma influência, mas não é tanta. Como dizia o Samuel Weiner, a imprensa não elege ninguém, atrapalha o governo, dificulta a tarefa de governar, mas não elege ninguém. A prova disso é que o Brizola se elegeu contra o Lula, se elegeu contra a imprensa. Aliás, o Lula é produto da imprensa e agora fica bravo porque não admite também nenhum tipo de crítica. Mas, voltando ao centro da nossa questão, a imprensa ela precisa se tornar livre ainda na maior parte do Brasil. Eu dizia do jornal que minha família tem em Taquaritinga. É uma coisa romântica, porque, como eu comecei a escrever nesse jornal, minha família comprou. É um semanário que tem 1000 exemplares, né? Circula aí nas sextas-feiras, e a minha família sustenta o jornal, paga a conta, ele não dá lucro. Os 2, 3 profissionais que trabalham lá recebem um salário digno, razoável para os padrões da cidade, mas é por quê que o jornal é livre? É porque não dependemos da prefeitura. Todos dependem. Todos os jornais do interior
Mesmo os de grandes cidades, das grandes cidades como Campinas, Ribeirão, que comportam uma imprensa regional, que o Sérgio, que trabalhou um tempão nos Estados Unidos, viu como é que é a coisa no interior, né, dos Estados Unidos, lá tem jornais sólidos, fortes. Aqui não temos. Aqui não temos. Por quê? Porque começa pelo edital da prefeitura. Se não tiver o edital da prefeitura, não consegue sustentar o jornal. E a pressão exercida por prefeitos é letal, quase sempre. Então, você tem uma outra exceção. Agora, o que adianta ter um jornal, um semanário independente? Ali a gente trata dos problemas da cidade, como deve fazer a imprensa regional, a imprensa municipal. Nos outros estados, esses jornais, tipo o Jornal do Sarney, Jornal do Collor, esses tratam do Brasil e da política estadual e mentem o tempo todo. Daí, isso remete a uma outra questão muito importante. Eu acho que está resolvida a questão da liberdade de imprensa desde a primeira emenda da Constituição americana. O Congresso está proibido de legislar, de limitar a liberdade de expressão e o direito à informação. Ponto final, acabou, não se discute. Agora, como é que é? Então, a imprensa escreve o que quer? Claro que não. Primeiro, você está exposto à legislação comum. Sou inteiramente a favor disso. Claro que se deve aperfeiçoar o direito de resposta, eu acho que se deve endurecer as penas impostas a quem causa prejuízos morais ou financeiros, de qualquer tipo, a alguém, mas isso é detalhe. É detalhe. Jornalista, nós não somos, não tem jornalista preso, né? Nem quem mata, como o nosso Pimenta Neves, ficou um tempão sem ser julgado e já está solto. Nós não somos nenhuma raça de anjos, e não há nenhum jornalista preso. Isso porque é o Brasil. Eu sou inteiramente a favor da aplicação da lei a todo mundo, jornalistas inclusive. Agora, quanto a crimes cometidos nesta nossa área, primeiro você é punido pelo leitor. Se você erra, você primeiro tem que errar de boa fé, né? Não pode errar de má fé, aí não tem salvação. Mas eu dou um exemplo recente. A Veja errou ao publicar um documento que era falsificado sobre a conta do Romário na Suíça, pediu desculpas, recuou e continua sujeita a um processo legal. Assim é a vida. Agora, errou, pede desculpas, ponto. Se você confia no que publicou, não tem que pedir desculpas, não. Vamos ver o que acontece. Então, não adianta. O pessoal vai lá, picha a empresa e tal. Vamos ver, no final das contas, quem é que tem razão. Você tem que apurar, tem que ser criterioso e tal, e tolerar todo tipo de opinião. Isso que a Patrícia disse é fundamental. Precisa acabar com esse clima de fla-flu. Os radicais se merecem e são irmãos. Os extremistas de esquerda e de direita, eles só não sabem que nasceram uns para os outros porque eles não sentaram ainda 15 minutos na mesa de bar. São iguais. São iguais. Eles enxergam o mundo sem matizes, e é aqui e ali, o branco e o preto, o certo e o errado, e ponto. Quer dizer, não existe ninguém que seja exclusivamente democrata. Liberal virou acusação. Se quiser dividir, eu acho pobre essa divisão. Se quiser dividir em esquerda e direita, tá bom. Faz de conta que existe a esquerda e direita. E daí? E daí? Desde que obedeço às regras da democracia. Isso não acontece. A imprensa, essas publicações a que eu me referi, respeitam isso. Agora, a internet é a selva. A internet é a selva. Essa está exigindo, implorando por algum tipo de legislação que puna a calúnia, a difamação, a injúria. Isso não existe. Os caras mentem o tempo todo, porque são punidos pela perda da credibilidade. Enquanto a notícia não sai numa publicação de papel, ninguém acredita, duvidam. Por quê? O Nelson Rodrigues dizia que se todo mundo
conhecesse a intimidade de todo mundo, ninguém cumprimentaria ninguém. Se vocês acreditarem doutor Gandor, se vocês acreditarem na internet, todos os brasileiros, inclusive todos nós aqui, somos canalhas. Não tem um que escapa. Todos vocês, em algum Facebook, em algum blog progressista, digamos, em algum blog da direita enlouquecida, em algum blog vocês são acusados de alguma coisa, não tenha dúvida. O próprio Chico Buarque disse que não sabia que era tão detestado. Ele achava que gostavam dele. Tá? Por quê? Porque ele é julgado, inclusive a obra musical dele, que é uma maravilha, é julgada por critérios políticos. Pronto, é ruim. Né? O cara que é poeta e tal, então, o Ferreira Goulart, ele deixa de ser um grande poeta no momento que ele faz uma opção. Deixa de ser um grande poeta para um bom pedaço do Brasil, que apaga o passado da pessoa. O Ferreira Goulart foi exilado, é um comunista declarado, né? Assim, um sujeito que ainda é nostálgico do partidão, e pronto, é de extrema-direita, é do PIG e é pago por alguém. Porque o Brasil sempre acha isso, né? A pessoa se vê no espelho, todos nós temos de receber dinheiro, que é uma maneira do bandido se absolver. Todo mundo é ladrão, por que é que eu não serei? Então, eu acho que, quanto à imprensa, o caminho a seguir é muito claro, tendo em mente, de novo, repito, que é um pequeno pedaço da imprensa brasileira que é livre. Essas publicações às quais eu me referi. Quanto à democracia, vamos indo bem, estamos melhorando. Porque eu já me impressionei há poucos anos, quando eu notei que, na passagem de bastão do Lula para o próprio Lula, ele foi reeleito democraticamente. O Brasil, pela primeira vez, desde 1906, tinha conseguido fazer com que houvesse uma transmissão central, uma transmissão de cargo de um presidente que assumiu normalmente, governou até o fim e passou para outro. Isso não acontecia havia quase 100 anos. E agora nós temos essas interrupções, essas turbulências que vivemos, como no caso do impeachment do Collor, são parte da democracia. Isso aí é até um sinal de maturidade. Você afasta um presidente, vice assume. Eu não estou defendendo aqui um outro impeachment, não estou tratando disso, mas vejo com normalidade, com naturalidade, quem defende o impeachment, ponto final. Não tem nada de golpista, não. Está defendendo a aplicação da lei. O que se discute, sim, já se pode aplicar a lei, é para isso que tem o Congresso, para discutir, etc., etc. Temos muita coisa a aperfeiçoar, claro. O Sérgio, que viveu em Nova York, você viveu lá, né, Sérgio? Dia de eleição, lá a gente nem sabe que estão votando. É um dia normal. E não é feriado. E não é feriado. No Brasil é uma crise. Toda eleição é uma crise e toda campanha eleitoral é uma coisa que, para mim, só revela primitivismo político. A gente tem que chegar a um país que consiga entender que é inseparável da democracia ou da civilização o convívio dos contrários. Quem não tolera a existência do outro, esse vive em algum século, que talvez seja provavelmente anterior ao século XX, XIX, esses têm que ser salvos de outra maneira. Agora, o Brasil tem melhorado, a democracia, eu acho que é sólida, o povo brasileiro vai compreendendo a importância da escolha que faz, e é assim que se resolve, é assim que se avança. Você escolhe, erra, escolhe de novo, acerta, etc., etc. São essas observações que eu queria fazer para começar, e desculpe se eu me estendi, além do prometido. Muito obrigado. Excelente, Augusto. Obrigado, Augusto. Imediatamente, então, passo ao João Gabriel, da revista Época. Bom dia.
Queria te agradecer o convite, um prazer estar aqui nessa mesa com o Augusto e com o Sérgio, que são dois jornalistas que eu conheço há muito tempo e admiro há muito tempo. E, bom, o tema é liberdade de imprensa e a voz da democracia. Eu queria falar um pouquinho de democracia e depois um pouquinho de imprensa. Sobre democracia, dar uma definição de democracia, que é um pouco uma leitura muito, muito, muito livre, de um livro do Moisés Naim, né, o intelectual venezuelano, que escreveu aquele livro O Fim do Poder. E da leitura desse livro você depreende um pouco que democracia é quando você perde o controle, e a ausência de democracia é quando há o controle. Então, democracia é quando você tem poder executivo, legislativo, judiciário, polícia, imprensa, todo mundo livre, um fiscalizando o outro, e é uma tremenda confusão. Falta de democracia é quando você tem um poder que se sobrepõe sobre os outros, né? Perdão da redundância, e domina, e aí você não tem a democracia. O Naim é venezuelano, né? Venezuela você tem um executivo, embora seja um país que tem eleições, congresso, etc., você tem um executivo que é forte demais, que subjuga o Congresso, subjuga a justiça, subjuga a imprensa e bate na população quando ela sai à rua para protestar. Eu tive recentemente no Vietnã, que é de férias. Eu recomendo, é um país ótimo, divertido, comida maravilhosa, né? E lá é engraçado porque não é uma democracia. É um país que é a República Socialista do Vietnã, tem eleições, mas os candidatos são todos do mesmo partido. Então, eles sempre ganham com 99% dos votos, mais ou menos. E tem uma repressão a manifestações. Eu estava lá em Hanoi e tinha uma manifestação. Eu falei, nossa, mentira, né? Não tem repressão, os caras estão se manifestando livremente. Aí depois eu descobri que manifestar contra a China era permitido, porque o Vietnã acha que a China é um inimigo. Então, quando você se manifesta a favor das causas do governo, né, tudo bem. E aí, dentro dessa coisa, em contraposição à Venezuela e ao Vietnã, o Brasil é uma democracia. O Brasil tem tudo isso. O Brasil ele tem legislativo cada vez mais independente do executivo, justiça que julga e pune, polícia que investiga, imprensa que vai, elogia, mete o pau e reproduz os fatos que interessem a um ou a outro partido. E as pessoas se manifestam na rua o tempo todo, e isso tudo faz parte da normalidade da democracia. Uma democracia saudável é assim. O que eu acho que tem de diferente na democracia brasileira, e eu tenho escrito um pouco sobre isso às vezes, é que nós somos uma democracia jovem. Quer dizer, tudo isso que eu falei que é extremamente normal, você vai aos Estados Unidos, você vai à França, você vai à Inglaterra, você vê tudo isso o tempo todo, né? A imprensa metendo o pau o tempo todo, sempre algum escândalo, sempre alguém sendo julgado, sempre alguma briga do legislativo com o executivo, um monte de manifestação na rua. É só você ir para Paris, né? Sempre o trânsito está ruim porque tem alguma manifestação em algum lugar. Isso tudo que é normal, às vezes a gente se espanta aqui no Brasil, né? Então você tem ali o legislativo e o executivo brigando. Oh, meu Deus, que coisa, como é que isso pode acontecer? Bom, isso é normal na democracia. Aí você tem gente sendo presa, indo para a cadeia. Oh, meu Deus, que coisa, não sei o quê. Também é normal na democracia. E o que acontece no Brasil, esse espanto que a gente tem por a gente ter uma democracia, meio que pela primeira, uma democracia desse jeito, o Brasil sempre teve instituições, mais até do que outros países latino-americanos, desde que a gente proclamou a República, desde mesmo do Império, né? Mas a democracia de verdade, em que todo mundo vota, a gente tem a partir de 1985, quando a gente tem o voto do analfabeto no Brasil. Então, é uma democracia jovem. Então, esse espanto ele se expressa um pouco, esse espanto que a gente tem com essa democracia que a gente tem aqui, pelo fato que, de vez em quando, a gente desqualifica as coisas que são normais na democracia. Então, quando a justiça vem e condena alguém do partido que eu gosto, eu falo, não, a justiça é partidária. Quando ela condena do outro partido, não, tudo bem, ela é bacana. Isso vale para os legislativos, para o legislativo e suas CPIs, e isso vale para a imprensa também. A maneira de se desqualificar a imprensa no Brasil é muito dizer, a imprensa está a serviço de um partido, ela está a serviço de uma determinada causa, né? Isso vale também para as manifestações, né? Quando as manifestações são do lado que eu gosto, bom, que bacana, a democracia. Quando sou do outro lado, é petralha, coxinha, black bloc, sei lá, né? Então você tem um pouco essa questão.
Não que a justiça não possa errar, não que haja dentro da justiça gente que possa ser partidária sim, não que os partidos políticos no Congresso também não façam muito jogo político, o que também faz parte, digamos, não sejam tão isentos no estabelecimento de CPIs e tal, e não que haja também maus profissionais de imprensa. Mas o problema do Brasil é que se desqualifica a instituição em si, como se a justiça não prestasse, como se a imprensa não prestasse, e não se criticasse os maus profissionais que estão eventualmente associados a isso. Agora, indo para a imprensa, eu queria falar um pouco como eu vejo que funciona essa desqualificação da imprensa. Ela funciona mais ou menos assim. Você tem nesse ambiente atual, um pouco como a Patrícia falou, nesse ambiente de redes sociais, internet e tal, você tem um discurso publicitário muito forte, uma nova forma de um discurso publicitário, que é o discurso publicitário no qual governos pagam blogueiros ou sites e tal para falar bem dele e falar mal dos adversários. Ok, isso faz parte da democracia, é publicidade. Você vai lá e diz para o cara, ó, vai lá, fala mal do cara. Então, tudo tem a ver com uma estratégia de marketing para tornar o teu partido mais forte e o outro partido mais fraco. Agora, em relação... E como é que se desqualifica a imprensa? O jeito de desqualificar a imprensa dentro desse discurso publicitário é você dizer que a imprensa também faz um discurso publicitário. Ah, olha, eu estou do lado X, mas aí eu equilibro a imprensa que está do lado Y. Esse tipo de desqualificação, embora o discurso publicitário faça parte da democracia, é uma coisa autoritária, porque você está... você está usando, você está sendo pago por alguém para falar mal do outro, e você está, de uma certa maneira, insinuando que a imprensa também está sendo paga por alguém para falar mal do outro partido. Então, esse tipo de desqualificação, eu acho que é uma coisa ruim desse ambiente de redes sociais que a gente vive. E aí, qual que é o papel da imprensa para fortalecer a democracia e para, de uma certa maneira, se contrapor a esse ambiente? Eu vejo 3 papéis muito claros na imprensa e redundando um pouco algumas coisas que o Sérgio falou aqui. O primeiro é, cada vez mais, a imprensa, o que é a imprensa? Quer dizer, o que é o jornalismo? Tem milhões de definições, né? Uma definição que vem de jornais ingleses e que a gente usa lá no nosso manual de redação de todos os veículos do Grupo Globo, a imprensa é a forma de você chegar a um primeiro conhecimento sobre fatos e pessoas, com isenção, correção e agilidade. É uma boa definição. Você ser sempre isento e correto o tempo todo no teu relato dos fatos, independentemente de a quem isso vai afetar e a quem vai se desagradar com isso, eu acho que essa é a primeira missão da imprensa. Ser cada vez mais factual, ser cada vez mais isenta, e para justamente se diferenciar, estabelecer uma fronteira muito clara entre o discurso jornalístico e esses discursos publicitários que dizem que o nosso discurso jornalístico é discurso publicitário. Não, a gente não é, e a gente prova isso porque nós apuramos, porque nós checamos os fatos, porque nós documentamos o que a gente publica como se fôssemos historiadores, né, do tempo presente. Então, acho que essa é a primeira coisa. Tomando emprestado uma coisa que o Sérgio falou, que eu acho muito bacana, eu acho que a boa imprensa, ela sempre te incomoda, ela nunca te deixa muito confortável. Independentemente do partido com o qual você simpatiza, você vai ler o jornal, você vai ver alguém do teu partido roubando, e você fala, putz, eu gostava tanto do partido X e desse sujeito aqui, mas o cara está roubando, tem uma investigação, não sei o quê. Então, se você, independentemente do partido que você está, você se sente meio desconfortável, você está lendo uma boa imprensa e uma imprensa livre. E você, por outro lado, se sente confortável porque tem alguém que aponta aquilo, que noticia aquilo, que publica aquilo, de todos os lados. Então, acho que essa é um pouco a primeira coisa da imprensa. A segunda, também, eu ouvi de falar por último, é que você acaba repetindo algumas coisas, né? Eu gostei da tua imagem da praça. Numa sociedade democrática vibrante como é a brasileira, embora seja uma democracia jovem, a imprensa ela tem que ser um pouco o reflexo de todos esses discursos que tem na sociedade. Eu acho que no Brasil ela é. Eu acho que quando você lê os jornais brasileiros, e ainda mais dentro dessa empresa que o Augusto falou, né, desses veículos, você vê esse pluralismo, você vê que mais, de uma certa maneira,
todas as correntes da sociedade estão ali representadas, suas correntes de pensamento. Mas uma terceira coisa, e que relativiza um pouco essa segunda, e eu queria encerrar um pouco com isso, e que tem a ver um pouco com a reportagem de capa da época que está na banca dessa semana, em que a gente fala um pouco de esquerda e direita, sociais-democratas e liberais e tal. Eu acho que é uma missão de qualificar o debate. Eu até citei na carta do editor o Will McAvoy, do Newsroom, né? Ele criticava muito esse personagem, né, vivido pelo Jeff Davis. Eu recomendo essa série, é muito legal. É muito bom, né? Muito bacana. Ele fala muito que existe um risco dentro de uma democracia de você ter uma cacofonia de ideias que não conversam umas com as outras e também ideias que, de uma certa maneira, retrocedem em relação a alguns consensos sociais já estabelecidos. A gente fala muito de dois consensos estabelecidos em democracias modernas nessa nossa reportagem, são o consenso da democracia e da responsabilidade fiscal. Então, a gente, de uma certa maneira, nas principais democracias, esses valores eles já estão enraizados, eles já são considerados valores pétreos, né? Tem sentido você fazer um debate sobre se a gente deve continuar tendo democracia ou deve não ter mais democracia? A meu ver, eu acho que não, embora todo o debate seja permitido dentro de uma democracia, até esse. Mas eu acho que é um debate que não faz mais sentido. Não faz sentido a gente ter um debate defendendo devemos ter um regime militar, devemos fazer uma revolução socialista. É um debate que já passou. Da mesma maneira, eu acho que existem debates que são vazios, no sentido que eles não trazem fatos, não trazem ideias, apenas reproduzem discursos publicitários. Eu acho que, de diferentes vertentes, eu acho que o bom debate é aquele que, a partir dos consensos básicos aos quais a sociedade já chegou, traz ideias realmente factíveis, ideias baseadas em fatos, baseadas em conhecimento, que possam realmente provocar discussões produtivas. E eu acho que cabe à imprensa, sim, de uma certa maneira, apontar quais são essas discussões e trazer os diversos lados dessas discussões, correndo o risco um pouco de se dizer que se pauta o debate, de que se exclui algumas coisas. Mas eu acho que existem, eu acredito muito nisso, e eu acho que essa capa da época é muito a expressão desse credo, que não é só meu, mas é nosso, de todos nós lá na revista, em que existem debates que valem a pena, existem ideias que a gente pode colocar em contato e que, do embate entre essas ideias, podem surgir coisas bacanas, podem surgir coisas novas, né? É isso que a gente chama de diálogo. Eu acho que essa é a maneira de superar o Fla-Flu. O Fla-Flu existe porque você coloca ideias que não conversam, porque você coloca ideias que não são factíveis, porque você coloca xingamentos, você não coloca ideias que podem dialogar. Então, eu acho que essa seria, além do rigor factual, do destemor factual, e além de abarcar toda essa diversidade democrática, provocar o bom debate, fomentar o bom debate, é, sim, uma missão da imprensa, que eu acho que tem tudo a ver com a democracia. É isso. Bom, João. Bom, vamos passar, então, rapidamente para as perguntas. Preparem aí as suas questões, quem tiver. Já temos aqui o Fábio, inclusive o Fábio está convidado para fazer também as questões. E vamos lá. Eu vou fazer primeiro aqui aproveitando aqui a presença também do Ricardo Ganduro, vou puxar um pouquinho, Ricardo, umas coisas que a gente teve alguns tempos atrás. Essa emergência da praça de guerra, vou usar a expressão, tem a praça que o Sérgio falou, mas tem a praça de guerra, que é a blogosfera, que é esse estado, eu chamo às vezes de estado de natureza hobbesiano, não é? Onde as posições se encrispam, onde a tribalização, os sociólogos gostam muito dessa expressão, né? A tribalização, isso eu só escuto quem eu gosto, quem não gosta. Isso isso acontece no mundo inteiro, é um pouco da natureza da internet. Mas muitos autores, esses dias eu li um artigo do Thomas Friedman dizendo que a blogosfera ela faz uma espécie de... A imprensa era uma espécie de mercado incompleto. Aqui nós temos muitos estudantes de economia. Faltava alguma coisa na sociedade da informação, de alguma maneira as pessoas estão se manifestando, se expressando. Isso faz parte de um novo momento que a tecnologia propiciou.
citaste Moisés Naim, né, as pessoas, os indivíduos ganharam poder. O ponto é o seguinte, a pergunta que eu queria fazer para você, isso melhorou a qualidade da democracia? A imprensa perdeu poder com esse processo? Na medida que todos têm mais poder, a imprensa que tinha, digamos assim, não um monopólio, mas tinha tinha um lugar mais especial, mais específico, mais importante na expressão da informação, na captura da informação, na oferta da informação, perdeu o poder. Isto acaba melhorando ou piorando a democracia? Né? No sentido onde, quer dizer, uma Folha de São Paulo hoje que rivaliza com milhares de blogs, milhares de formadores de opinião, milhares de revistas digitais. Né? Então, de alguma maneira, a Folha de São Paulo ela fala em meio a muito mais atores do que falava 20, 30 anos atrás. Não é? Ela tem mais poder ou menos poder? Ao mesmo tempo, ela repercute tudo que ela fala também neste universo caótico, né, no mundo digital. Mas, digamos assim, essa descentralização do poder, esse esgarçamento, né, melhorou a posição da imprensa, piorou. Né? Nesse sentido, isso tudo é bom ou ruim? O Marco Vargas Llosa tem um livro famoso, A Civilização do Despertar, onde ele é muito pessimista com isso. Ele diz, por exemplo, os intelectuais eram muito poderosos há 30, 40 anos atrás. Né? Um debate Sartre-Camus, por exemplo, era um debate coberto pela imprensa francesa. E tal. Tinha muito menos leitores, imagino. Né? Quer dizer, os intelectuais perderam. Hoje todo mundo é um intelectual, todo mundo opina, né, e tal. Essa descentralização assim, é boa para a democracia ou é ruim para a democracia, na opinião de vocês? Posso começar discordando, fazendo uma provocação e discordando um pouco da sua premissa? Essa democratização das vozes, na verdade, ela não é tão democrática assim, pelo seguinte: desses milhões de vozes novas que a internet deu voz, sem fazer trocadilho, sem redundar, 1,5 bilhão trabalha gratuitamente para uma empresa, que se chama Facebook. Então, essa ideia de que a gente vai a esse fórum livre, que se chama internet, e fala o que quer, quando quer, como quer, pode ser, desde que a gente esteja dentro do império do senhor Mark Zuckerberg. E 1,5 bilhão de nós estamos, provavelmente todos aqui eu estou, e segundo o último balanço do último trimestre de 2015, 900 milhões de nós trabalhamos 1h30 por dia para esse império, de graça, para que esse império tenha conteúdo e monetize em cima do nosso conteúdo. Então, eu disputo um pouco a sua... Estou fazendo uma provocação, obviamente, mas eu sou livre para falar o que eu quiser, desde que, por exemplo, eu não poste uma imagem de uma Índia com o peito de fora, porque aí o senhor Zuckerberg não deixa eu ser livre para eu falar o que eu quiser, ele vai censurar isso. E se eu falar, dependendo das ideias que eu defendo e dependendo da reação às ideias que eu defendo das pessoas que me seguem, se eu for denunciado seguidas vezes por um algoritmo misterioso que tudo controla, a minha conta será bloqueada. E se eu abrir um blog independente fora desse condomínio, por isso que eu usei a imagem praça versus condomínio, se eu abrir um blog independente fora desse condomínio de 1,5 bilhão de pessoas, provavelmente 15 pessoas vão ler, das quais 14 da minha família. Então, eu disputo um pouco isso, mas, voltando à sua pergunta, que eu entendi o sentido dela, só não podia perder essa oportunidade de fazer essa provocação, que a gente esquece um pouco. Isso para não falar do outro império que se chama Google, mas vamos ficar no Facebook por enquanto, e numa próxima pergunta eu encaixo o meu ataque ao Google. Sim, o jornalismo... Que estará aqui logo depois do intervalo. Pode poder se defender. É bom. Sim, a imprensa, nesse sentido, perde poder, mas ganha valor, na minha opinião, porque essa profusão de vozes, de opinião, de fatos desencontrados, ela requer... Porque os atores se multiplicaram, as ofertas se multiplicaram. Hoje você tem não mais só a imprensa profissional, mas você tem as redes sociais, os blogs, a blogosfera, a internet, o WhatsApp, o e-mail, o torpedo... o Instagram, enfim, poderia citar aqui vários atores novos que estão aí disputando o tempo do mesmo indivíduo, só que o dia continua tendo 24 horas. Então, esse indivíduo, em algum momento, ele quer parar
e ter essa narrativa, e que essa narrativa faça sentido de alguma coisa. E é aí que eu acho que a imprensa ganha valor, embora ela tenha perdido poder. O valor da imprensa será organizar essas informações para um sujeito que não tem 24 horas por dia para ficar atrás das informações. Em algum momento ele vai querer parar e fazer sentido do que aconteceu nos últimos segundos, minutos, 24 horas no mundo. E eu acho que a imprensa ganha valor ao organizar, ao fazer essa curadoria para esse internauta, para esse usuário, para esse leitor, chamemos como quiser. Eu acho que a imprensa, as publicações de papel, jornal, revista, vamos nos fixar nisso aí, jornais e revistas. Ninguém no mundo ainda descobriu a fórmula perfeita para a transição, essa passagem para o virtual, ou não é bem passagem, porque você não vai abandonar aquele negócio, é como incorporar, como fazer com que conviva harmoniosamente a linguagem escrita e a linguagem convencional, a publicação convencional com essas novas plataformas. Mas, ponto 1, você sempre vai precisar, trabalhando nesses lugares, de bons jornalistas. Começa por aí. O jornal, uma das coisas que prejudicam muito essa transição é que a publicidade ainda não fez a migração. Ela é lenta, então você trabalha com meios virtuais que dão prejuízo. E o jornal também, a revista é prejudicada, etc, etc. Isso daí é um outro problema, é um negócio que será resolvido. Eu acho que a publicidade também, os grandes publicitários brasileiros, ele tem outra mentalidade. Se nós estamos viciados em papel, eles estão também presos a uma fórmula que vai ter que mudar. Se você vai visitar qualquer agência de publicidade, isso me acontecia quando eu dirigia redações de jornal, eu ia para qualquer agência e terminava a apresentação, eu falei, olha aqui, eu não dirijo nenhuma televisão. Você só me botou anúncio aí que precisa ir na televisão. A cabeça do publicitário brasileiro era anúncio de televisão. Nenhum deles sabe aproveitar os instrumentos que estão disponíveis nesses meios virtuais e nunca trabalharam para jornal. A publicidade, que eu não me lembro qual era a cerveja ou guaraná, aquela famosa da tampinha no umbigo de uma mulher, não sei se é da Antártica, da Brahma, ganhou o principal prêmio publicitário do mundo e nunca foi veiculada a campanha. Porque eles não acham caro, no jornal não atinge tanta gente, aí é uma coisa completamente absurda, como um filme que ganha o Oscar e não é exibido. Coisa desse tipo. Bom, eu não vejo... Se você souber conciliar as coisas, o site da época é a Época Diária, é um jornal. O da Folha é a Folha multiplicada várias vezes por dia. O que eu acho que a gente erra? É que o que sai no site é muito parecido com o que sairá no jornal do dia seguinte. É por isso que eu acho fundamental você se preparar para ter a notícia bem apurada e a projeção, a análise, a frase que servia para definir o que era uma revista semanal de informação é: a gente não diz o que aconteceu, mas o que está acontecendo. É só você pegar essa frase e jogar para os jornais de hoje. Quer dizer, é mais difícil, você vai sair no dia seguinte, e se você já analisou na véspera, o que é que te sobra? Sobram essas horas a mais, sobra o texto mais depurado, e daí para isso você vai precisar de uma mão de obra melhor. Melhor. Hoje, evidentemente, os jornalistas que têm grife são mais lidos nos jornais. Os leitores de jornais vão direto na opinião. Agora, a opinião emitida pelo Facebook ou pela imensa maioria dos sites não tem valor nenhum, por um motivo muito simples. O jornalismo é uma profissão. Você precisa aprender as coisas. E o cara que está escrevendo no Facebook, ele não apura nada. O que se mais lê é boato.
Sabe, se a gente publicasse tudo aí, ficava todo mundo enlouquecido. Então, qual é o papel do jornal também agora? E, por isso, fortalece a imprensa. Faz a triagem que faziam os primeiros jornais da história. Quer dizer, você se baseava em relatos de viajantes. Aí você começou, eram muitos relatos de viajantes, e alguns bastante duvidosos, você apurava, selecionava. O jornal precisa selecionar. Toda publicação, todo meio de comunicação tem que fazer uma seleção mais rigorosa. Que negócio é esse de dar tudo? Você tem que dar tudo. Os blogs fazem isso. Mesmo os melhores publicam tudo, tudo, tudo de você. Como não há nenhum lugar onde você veja o que foi destaque de manhã, à noite você só sabe daquela manchete, não sabe o que saiu antes, e, enquanto isso, você fica sabendo como é que está o campeonato de rugby na Tunísia. Isso me lembra o seguinte, quer dizer, quando no tempo do Telex, eu sou do tempo do Telex, eu me distraía, quando tinha tempo, eu ficava na sala do Telex da Veja e via passando aquele negócio, vinha a France Press, eles dão tudo, porque eles dão para o mundo inteiro. A diferença é só o idioma. Aí vinha essas coisas, campeonato de hipismo em tal lugar. Eu ficava vendo, de repente aparecia um atentado contra um presidente da República. É a mesma coisa, seria os blogs de hoje, os sites me lembram isso. Hein? Parece o tempo do Telex se você desse tudo. Tem que fazer essa seleção de assuntos, tem que fazer bem e tem que explicar para o leitor. Isso aí, as publicações continuam devendo explicar o que é que está acontecendo. Eu me lembro, quando eu era garoto, comecei a ler jornal, eu tinha 9 anos, mais ou menos, e minha família assinava Estadão. Está aí o Gandor. E eu lia o seguinte, 58, né, lia assim, Ike, era como eu lia, Ike fez isso, fez aquilo. Aí começava o texto, o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, tal. Ninguém explicava para mim que Ike, primeira pronúncia que eu estava tendo mental, era errada. Ike é o apelido do presidente dos Estados Unidos. Eu não sabia, não associava, até que eu perguntei para uma tia-avó, quem é o Ike? E ela teve a generosidade de me falar, é o presidente dos Estados Unidos, etc. Eu fiquei tão marcado por isso que todo jornal que eu dirigi era assim, o presidente Fernando Henrique Cardoso, sim, FHC, aí daí é mais fácil associar. Luiz Inácio Lula da Silva, depois Lula. Bom, pois bem, nós não tratamos com essa intimidade imbecil só pessoas, mas também coisas. No Brasil, as siglas falam. IBGE discorda de IBC. Não é? E você vai fazendo reduções, porque é o tal negócio. Você trabalha com um profissional menos atento, menos ético, no caso, e menos caridoso com o leitor, não tem dúvida. O que vale é o tamanho da coisa. Não cabe numa linha, você reduz. Né? Então, você vai reduzindo, reduzindo, até que você se torne ininteligível. Mas as publicações, estou me incluindo, hein, tudo isso aqui. Um dos pecados dos jornais e revistas, temos que resolver isso aí. A gente parte da premissa de que o cara que está lendo agora leu ontem. A gente deve sempre imaginar, como aconteceu nesse meu início, né, da vida de leitor, tem que imaginar que alguém esteja começando a ler o jornal, senão a nossa profissão vai acabar. Ou o site, alguém está lendo pela primeira vez. Então, explica, pô. Explique. Se vocês pegarem as nossas publicações, você não tem nenhuma explicação sobre o que é a Operação Lava Jato há séculos. Agora, ela já existe há 1 ano. Nesse período, eu imagino que alguém tenha começado a ver. Como é que esse cara vai saber o que é se você não explica mais? Quer dizer, você se refere a um cara como se ele se refere a algum fato, como se o leitor estivesse tão familiarizado com ele como você, que tem a obrigação de estar familiarizado.
Acho, então, que a gente tem de, primeiro, cuidar dos defeitos, remover os defeitos que a gente ainda deixa passar, né? Fazem parte dessa nossa atividade. E aí, nós vamos ver quais são os problemas criados pelo desenvolvimento tecnológico, porque a verdade é que os jornais americanos passaram por uma fase que a gente ainda não viveu. Os jornais brasileiros nunca chegaram às tiragens que devem ter grandes jornais que circulam em praças como São Paulo. Então, eu me lembro que, quando eu dirigi o Estadão e a gente estava naquela disputa boa, saudável, com a Folha, os dois jornais somados vendiam nas bancas de São Paulo 60 mil exemplares. São Paulo tem 14 milhões. Então, há um público que nunca leu, e é esse aí que virou jornalista, de repente, que escreve Facebook, porque o que tem de erro de português e o que tem de coisa de analfabeto é uma grandeza. O nosso texto é tosco, o deles é de analfabetos funcionais. Ah, ótimo. João? Bom, eu vou começar citando aqui, com outro livro aqui. É o livro Filme da Lilian Ross. Lilian Ross é uma jornalista americana que escreveu um dos clássicos do jornalismo, que é um livro chamado Filme, que eu também recomendo. Estou dando dicas de livros. É um livro que é uma grande reportagem, é uma ideia que ela teve no começo dos anos, final dos anos 40, começo dos anos 50, não lembro exatamente a data, que foi acompanhar a produção de um filme desde a ideia inicial até o momento que o filme é exibido. Ela deu uma tremenda sorte, porque o filme que ela escolheu, A Glória de um Covarde, do John Huston, é um filme de um grande cineasta, que é o John Huston, é um filme que deu errado, né? Então, ela tem uma história de uma tragédia para contar no livro. Mas o que eu queria falar não é do filme. É que no prefácio, não. Logo no primeiro capítulo do livro, ela fala uma coisa sensacional, que eu resolvi acompanhar a produção do filme, desde a primeira ideia até o momento que o filme estreia e entra em cartaz, para poder chegar a algum tipo de conhecimento sobre a indústria cinematográfica hollywoodiana. Eu acho que isso é uma definição de jornalismo. Você apurar exaustivamente uma coisa, estabelecer os fatos para chegar a algum tipo de conhecimento, que tem a ver com aquela... Jornalismo é conhecimento, que tem a ver com aquilo que eu falei um pouco antes, a respeito de uma outra definição de jornalismo que a gente usa. Bom, jornalismo é apurar exaustivamente, é estabelecer os fatos, é fazer uma reflexão, é chegar a algum tipo de conhecimento. Quem faz isso está fazendo jornalismo, independentemente de estar num veículo de imprensa grande, de estar num dos grandes veículos brasileiros, como você falou, Globo, Estado, Folha, Época, Veja, etc. E isso, para mim, ficou muito claro. No ano passado, eu mediei um debate lá naquele Festival Piauí de Jornalismo. O Gandura até estava lá, mediou outro debate também. E aí, não sei se você concorda comigo, mas o que eu fiquei impressionado, assisti todas as mesas do festival, e o que me deixou impressionado é o seguinte: o festival era um pouco voltado a novas iniciativas no jornalismo, coisas que estavam sendo feitas fora dos grandes veículos. Então, você tinha gente do Vox, você tinha gente do ProPublica, do Político, não lembro se tinha lá, mas, enfim... Uma coisa ficou muito claro para mim: nos Estados Unidos, essa explosão do digital, ela deu margem a vários veículos que fazem jornalismo com os mesmos padrões de rigor das grandes marcas jornalísticas. E, em geral, são feitos pelos mesmos jornalistas, que saem de um grande jornal, vão para o jornal pequeno, depois saem do jornal pequeno, volta para o grande jornal, aí vai para uma revista, aí abre um site, aí faz outra coisa. Tem um ambiente vibrante de gente fazendo bom jornalismo nos Estados Unidos, em sites e na internet. Então, o meu ponto básico é: bom jornalismo é sempre bom jornalismo, independentemente de onde esteja, e quanto mais bom jornalismo, melhor para a democracia. Eu acho que isso é uma definição. No Brasil, eu tenho um amigo que ele fica acompanhando novas iniciativas que aparecem na internet de bom jornalismo, grandes reportagens e tal. E existem algumas iniciativas, sim, mas em quantidade muito menor do que você vê nos Estados Unidos, por exemplo.
Muitas vezes o que você vê no Brasil, quer dizer, existe, esse cara me manda links de vez em quando, olha que bacana isso aqui e tal. Às vezes vem uma grande reportagem, como eu recebi uma reportagem de um site independente recentemente a respeito de o BNDES, uso de dinheiro público do BNDES. Foi feita por um site, uma reportagem grande, uma reportagem legal. Agora, a maior parte dos casos, o que você tem nesses sites no Brasil ainda não é jornalismo profissional no nível que você vê nos sites americanos. É muito mais opinião, expressão de opinião, que pode ser independente ou não, e é muito mais um contradiscurso desmerecendo o jornalismo. Então, voltando à tua pergunta, encerrando para não me alugar muito com uma coisa que o Sérgio tocou também aí um pouco. O livro do Naim, né, você partiu daí, ele fala que todo mundo tem menos poder hoje. Os governantes têm menos poder, os donos de empresa têm menos poder, os grandes executivos têm menos poder. E vamos inferir, até a própria imprensa tem menos poder. Todo mundo tem menos poder porque o poder hoje é muito mais fragmentado. E isso faz parte das democracias modernas. Dentro desse contexto, deixando um pouco de lado a questão do poder, o valor da informação, o valor do jornalismo bem feito, num ambiente em que nem toda informação é jornalística, nem toda informação é confiável, ganha valor. E eu acho que a gente tem que trabalhar para cada vez mais o bom jornalismo ter esse valor e mostrar esse valor. A gente que é jornalista, independentemente da gente estar num site, num blog, num Estado, num Globo, numa Folha, numa Época, numa Veja. Aberta a palavra para todos, quem tiver interesse. Então, vamos fazer 3 questões, daí a gente faz um encerramento de todo mundo, pode ser? Fazemos 3 questões da plateia e fazemos um encerramento de todo mundo, pode ser? Então, primeira pergunta, só diz o teu nome. Tá, meu nome é Felipe Coelho. Bom dia. Bom, o Sérgio trouxe um assunto que eu acho muito importante para o debate, que é com relação à censura jurídica. E se, por um lado, a gente tem hoje a garantia constitucional da liberdade de imprensa, a gente também tem a da presunção de inocência. Nós temos casos históricos, como o da Escola Base, e casos recentes, como o da Lava Jato, em que, enquanto a polícia investiga, a imprensa condena. E, bom, nesse sentido, a imprensa acaba ferindo o direito de imagem de uma forma, muitas vezes, irretratável. Eu acho que uma simples nota ou depois buscar a justiça para tentar sanar essa lesão é insuficiente. E eu gostaria de saber a opinião dos senhores em como que a gente pode fazer para que essa liberdade de imprensa não se traduza em uma libertinagem ética. Tá bem. Isso aí é uma acusação feita frequentemente, por exemplo, a revista Veja. Condena e tal. Não. Quem condena é a Operação Lava Jato, são as provas da Operação Lava Jato. O caso da Escola Base, vamos encerrar aqui. Tremendo erro. É um caso de irresponsabilidade coletiva que todos nós lamentamos e ponto, até porque não tem conserto. Isso aí nos ensinou, espero, pelo menos nós aprendemos a tomar muito cuidado com esse negócio. Quanto à Operação Lava Jato, é coisa diferente. Esse negócio de a imprensa condena, isso é coisa de advogado, dos acusados. Te digo por quê. Quando a revista Veja publica alguma coisa, e é assim com a Época, é assim com a Folha, a gente sempre sabe mais do que sai. Tá? As informações que nos chegam são muitas e muito graves. E a gente apura e publica o que está comprovado. Se você recebe o vídeo de um cara que fez, a imprensa usa a expressão errada, eu digo sempre, não existe delação premiada. A legislação fala em colaboração com a justiça. Esse cara é obrigado, primeiro, a admitir o crime. E pagará por isso. Se a coisa é branda ou não, discuta-se aí a mudança da legislação. Segundo, ele está fazendo acusações, denúncias, ciente de que, se ele não estiver contando a verdade, está anulado o acordo e ele vai para a cadeia brava mesmo.
Estou me referindo especificamente à Operação Lava Jato, não sei se foi assim em outros casos, momentos, mas estou falando do comportamento do juiz Sérgio Moro e dos procuradores federais e da Polícia Federal. Ele está, tudo que ele decide é em primeira instância, e tem sido confirmado sistematicamente pelas instâncias superiores. Por quê? O sujeito está contando um caso, cruza com outro, que confirma. Porque a delação premiada, como se diz, aí ela é o começo da coisa. Tem a Polícia Federal investigando e fornecendo provas que são contundentes. Tá? Contundentes e definitivas. Agora você me diz o seguinte, mas como é que tem vazamento seletivo? Não teve nenhum. O juiz Sérgio Moro, muito esperto, não fez nada fora da lei, dividiu a coisa em vários processos. Em determinados processos, aí não há segredo de justiça. E as histórias se cruzam com os processos que correm em segredo de justiça. O que ele tem feito é sempre que o Supremo Tribunal Federal faz uma lambança com uma concessão de habeas corpus a quem pode fazer a obstrução, incidir em obstrução de justiça e supressão de provas, ele libera um depoimento que foi dado em público, num processo que não corre em segredo de justiça e que, se você quiser acompanhar o depoimento, é só ir lá, no tribunal em Curitiba, que você pode, como aqui. Então, ninguém está condenando, e eu te digo o seguinte, olha, vamos ver se aparece algum caso de escola parecido com o da escola base ao final da Operação Lava Jato. Vamos ver. E eu sempre digo o seguinte, que a Veja se precipitou ao dizer que o Lula e a Dilma sabiam das coisas. Primeiro, existem evidências disso, muitas, tá? E você pode fazer essa afirmação, e a revista sabe que, se fizer uma afirmação errada, paga o preço, como está pagando, no caso Romário, a que eu me referi. Nesse caso, vamos imaginar o contrário, tá? Nós trabalhamos numa revista a favor do governo e vamos encarar aí a Veja. Lula e Dilma não sabiam de nada. Aí você vai ter que escrever um texto sustentando a afirmação da capa. Você vai dizer o seguinte, primeiro, eles nomearam vários diretores que se envolveram em negociatas, mas eles não sabiam que os caras poderiam estar sob suspeita. O esquema funcionou durante 8 anos, pelo menos, mas eles nunca ouviram falar de problema nenhum com a Petrobras. A imprensa exagera porque o que houve foram casos episódicos de corrupção praticados por indivíduos, corrupção essa que existe desde o dia da criação. Sim, só que esses caras fizeram isso entregando dinheiro para partidos e conseguiram superar um recorde mundial de corrupção, que é a ultrapassagem do limite de US$ 1 bilhão. Só para efeito de comparação, essa roubalheira da FIFA, que tem proporções mundiais, chegou a US$ 150 milhões. O caso da Petrobras só, segundo a própria Petrobras, já passou de 6 bilhões. Se isso não é um esquema, eu sei, mas isso nunca chamou atenção nem dos dois presidentes, nem dos seus presidentes da Petrobras, que nomearam. E, finalmente, esse crime aí foi inventado pela imprensa, que está querendo vincular isso e isso. Bom, então o que há é uma epidemia de loucura que contaminou diretores da Petrobras, contagiou diretores da Petrobras e grandes empresários que resolveram dizer que cometeram crimes que não aconteceram. Eu sempre dizia que a grande figura do Mensalão, porque era a grande prova de que o Mensalão tinha existido, ao contrário do que dizem os envolvidos, era o Silvio Land Rover. Ele fez um acordo com a Justiça, confessou que tinha metido dinheiro no bolso, cumpriu a pena. Eu falei, então, esse cara é louco. Se o Mensalão não existiu, é o primeiro caso de erro judicial
cometido pelo réu, voluntariamente. Olha, eu fiz um crime aí, estou metido num negócio, eu quero ser preso. Os empresários que estão contando o que aconteceu, né, e os outros diretores, eles enlouqueceram coletivamente, combinaram as mesmas cifras, ou eles estão falando de coisas que merecem crédito? Eu opto pela segunda hipótese. Tentando responder um pouco aí a tua pergunta em tese, a imprensa não julga nem condena, a imprensa noticia. Quando a imprensa noticia, ela se atém aos fatos. Se esses fatos eles são incorretos, ela pode estar caluniando ou difamando, ela pode ser enquadrada em crimes do Código Penal. E, quando isso acontece, a imprensa é punida com multas. E essas punições, à medida que a justiça brasileira vai evoluindo na democracia, elas se tornam mais frequentes e se tornam mais duras, sim. Então, isso existe no Brasil. Se você pegar jornais e revistas de 20 anos atrás, às vezes eu faço exercício de ficar lendo o arquivo e tal, porque, por exemplo, minha função, todas as nossas funções aqui, nós somos jornalistas, né? A gente está o tempo todo pegando matérias e olhando onde a gente pode tomar um processo aqui, né? Aí a gente vai lá, não, isso aqui eu tenho checado, eu tenho documento, eu vou publicar. Isso aqui eu não tenho checado, eu não tenho documento, eu não vou publicar. Como ele falou, a gente sempre sabe muito mais do que a gente publica. E as consultas ao jurídico são frequentes. A gente consulta com muito mais frequência do que fazia 20 anos atrás. Olha, eu estou com isso aqui é prova suficiente, isso aqui eu posso publicar. Então, o jornalista ele está o tempo todo sob esse escrutínio, né? Sob essa questão, como qualquer cidadão. Nenhum de nós pode caluniar ou difamar. O jornalista também não pode caluniar ou difamar. Se você acha que não se condena tanto quanto deveria, talvez... aí eu não sei, eu não sou especialista e tal, não sei se casos similares nos Estados Unidos ou em outros países, de coisas que a gente publica aqui, talvez recebessem processos maiores ou recebessem indenizações maiores. Eu não sei, mas o que eu te digo é que, na comparação com o Brasil, se processa mais e se condena mais jornalista por calúnia e por difamação. O que não pode haver censura prévia. Isso não existe em nenhum país democrático. Você publica primeiro, que nem o caso das biografias que a gente falou. Quer dizer, o cara não se pode censurar uma biografia a priori. Se o cara lê a biografia e ele fala, não, isso aqui ele fala que eu fiz, eu não fiz. Ele pode entrar na justiça e processar. Isso vale para uma biografia ou vale para uma reportagem jornalística qualquer. Isso é uma coisa. A segunda coisa você não pode confundir informação com opinião e não pode censurar a opinião. Então, o cara opinar que esse governo é muito ruim ou que esse governo é muito bom, que a polícia paulista é muito ruim ou que a polícia paulista é muito boa, essa opinião não pode ser censurada e não pode ser considerada calúnia e difamação, a não ser que ela esteja assentada em fatos caluniosos ou incorretos, né? Então, precisa-se ter muito cuidado com esse tipo de coisa para não censurar a opinião. Eu lembro de um caso que eu tirei sarro de um político, que ele tinha apresentado um projeto de lei que eu achei meio ridículo e fiz uma matéria ridicularizando o projeto de lei que ele apresentou. Ele me processou. E aí eu tinha citado pedaços do projeto de lei, olha só que interessante, no tempo de internet, né, eu baixei do site dele e imprimi, porque eu sou um cara antigo, eu imprimi e guardei na gaveta. No dia seguinte veio o processo contra mim e o cara falando, olha, ele pode me ridicularizar, pode fazer o que quiser, mas ele citou errado o processo. Então, essa calúnia, eu não apresentei esse projeto. E aí, a advogada me veio com o link do site dele dizendo que o projeto era diferente. Ele mudou o projeto de um dia para o outro para dizer que eu tinha caluniado ele. Só que, graças ao papel, né, eu tinha feito a impressão com a data da impressão lá. Cheguei lá, o juiz nem acolheu. Então, essas coisas existem, funcionam, os jornalistas são sim processados, os jornalistas, sim, quando erram, eles pagam indenizações, os veículos pagam indenizações, e cada vez mais eu acho que esse processo vai ser aperfeiçoado como em qualquer democracia. Sérgio, quer colocar alguma coisa? O tempo está terminando, né? Talvez vai nessa aqui, eu posso... Não, pode passar para... Eu concordo com o que os colegas falaram. Eu defendo a aplicação da lei comum para crimes cometidos por jornalistas ou empresas jornalísticas, sem diferenciação com qualquer outra profissão.
Tá ótimo. Então, nós temos espaço para mais uma pergunta só, infelizmente. Vamos lá. Bom, desculpa, bom dia. Eu sou Pedro Hércules, aluno aqui da casa. Uma coisa que é recorrente no noticiário americano, nos Estados Unidos, é a cena da coletiva de imprensa. O cara vai lá, o secretário de imprensa, o presidente, o candidato vai lá responder perguntas difíceis, às vezes levar uma sapatada, literal ou não. E aí, no Brasil, a gente não vê muito essa cena, né? Pois é, eu não vejo muito a cena do candidato, ou do presidente, ou do governador, respondendo coisas difíceis para vários jornalistas numa sala. Isso é comum aqui? Se não é, o que falta? O que a gente podia copiar um pouco deles? Tá ótimo. Então, eu vou aproveitar e fazer uma rodada final aqui. O Augusto tinha mais uma questão, né, que foi colocada sobre uma que eu acho fantástica a questão, aliás, sobre o papel do humor. O Augusto já disse ele tem uma coluna de humor, né, do papel da sátira na política. Né? Ela é boa, ruim. Qual é o papel da sátira? Mas, enfim, vamos fazer a rodada final respondendo essa pergunta. Se quiserem responder também essa. Sobre a questão da coletiva, tem muitas coletivas no Brasil e o que a gente chama, no jargão interno, de quebra-queixo. A autoridade sai de uma sala, sai de um evento, de uma exposição, e os jornalistas, o que o Clóvis Rossi, jornalista da Folha, chama de cenas de jornalismo explícito. Os jornalistas se acotovelam em torno da personalidade, da autoridade, fazem perguntas e colocam o gravador, o microfone e tal. Esse tipo de coletiva espontânea, improvisada, acontece muito, dezenas de vezes ao dia. Essa coletiva que você está falando, estou intuindo que você está se referindo àquele contato periódico do presidente americano com o corpo de jornalistas da Casa Branca. Infelizmente, não há uma tradição parecida no Brasil. Aqui o presidente, aí, independentemente do partido, ele não sei se considera acima desse encontro, dessa prestação de contas periódica à imprensa, ou se é uma tradição que não pegou no Brasil por outros motivos. Mas o fato é que esse encontro saudável, essa prestação de contas saudável, no caso dos Estados Unidos, acontece quinzenalmente, às vezes mensalmente, às vezes até semanalmente, da autoridade maior com o corpo de imprensas, não pegou aqui. É uma tradição muito saudável da imprensa mundial que no Brasil, infelizmente, não acontece. Aqui a gente não tem nem a versão um pouco menos high profile dessa que eu estou falando, que é o encontro do porta-voz do presidente. Obviamente, o presidente não pode estar o tempo todo disponível para a imprensa, mas ele tem um porta-voz que, sim, está o tempo todo disponível para a imprensa, e esse faz briefings matinais na Casa Branca. Eu frequentei alguns desses briefings. Qualquer um pode perguntar sobre qualquer coisa. Nem isso nós temos aqui. Aqui a figura do porta-voz foi extinta e o assessor de imprensa mais graduado da presidência não tem encontros regulares com a imprensa. Eu acho que é uma pena que essa tradição não tenha vingado aqui. João? Eu concordo inteiramente com o Sérgio, só que tenho a acrescentar uma coisa. Eu acho que isso tem a ver com uma cultura democrática, né? Nos Estados Unidos, e vale para a França, vale para a Inglaterra, vale para vários outros países, o presidente ele é o servidor público número 1. Né? Ele tem que estar sempre prestando contas para os eleitores, prestando contas para o legislativo. Nos Estados Unidos, você tem aquele State of Union, né, que é aquele discurso do presidente para o Congresso. Isso é um hábito saudável, é um hábito democrático. Nós somos uma democracia jovem que ainda não tem isso. E isso vale para todos os níveis. Presidente, governador, muito raro uma coletiva, muito raro ele se colocar na frente dos representantes da imprensa, que, na verdade, são os representantes da sociedade, né, para prestar contas para a sociedade do que eles estão falando. E isso, só um acréscimo interessante, essa cultura é tão arraigada, essa cultura de não transparência, ao contrário da cultura de transparência, que vale até para as campanhas eleitorais. Isso eu fiquei pensando também vendo Newsroom, né? Você tem um momento lá que um personagem ele sofre uma desilusão amorosa e resolve acompanhar a turnê do candidato republicano nos Estados Unidos. Né? Então, ele fica lá. O candidato republicano, a cada parada que ele faz, ele dá uma mini coletiva. Ele fala, ele responde as perguntas, ele esclarece sobre as propostas de governo dele. Né? Eu já cobri campanha eleitoral no Brasil mais de uma vez. É difícil falar com os candidatos no meio da campanha eleitoral. Ou seja, é uma coisa muito louca isso no Brasil, não tem essa cultura. E o que acontece algumas vezes, que também é muito engraçado,
é que já aconteceu com um certo presidente da República aqui do Brasil, dar uma coletiva para blogueiros que acha que vão falar bem, blogueiros de situação, né? Então, encara uma coletiva não como um momento em que o presidente presta contas à sociedade através dos seus jornalistas, mas como um momento em que eu quero ouvir perguntas bacanas de gente que já gosta de mim e, com isso, divulgar melhor o meu trabalho sem ter muito questionamento, né? Eu acho que o Brasil precisava ter uma cultura mais democrática nesse sentido. Pareceu o Donald Trump, né, que expulsa o jornalista. O João Gabriel e o Sérgio disseram tudo, só vou acrescentar, vou contar um caso que mostra que a nossa coletiva, a brasileira, resulta naquela cena, né, da selva de microfones, cada um querendo mostrar o logotipo, e você cerca o presidente ou o entrevistado qualquer que fica assustado com algum incidente que aconteceu, por exemplo, com o Sarney. E eu só soube disso porque eu tinha uma conversa de manhã com ele, ele era presidente, eu fui ao Palácio do Planalto, ele estava com um ferimento na boca. Aí eu falei, o que houve? Ele falou assim, não, eu levei uma microfonada. Coitado. De um colega teu. Eu falei, colega meu, não, isso aí eu não faço essas coisas. Manchou o bigode. Com o presidente da República. Eu falei, agora é o seguinte, o senhor está provando que o Brasil é o único país do mundo em que, se alguém quiser matar o presidente, ele pode embutir um revólver 45 num microfone e matar o presidente com um tiro na boca. Aí você vai ter que explicar para o resto do mundo o que aconteceu para que isso fosse possível. Aconteceu porque é o Brasil. E isso me remete... E, aliás, sobre o que o Sérgio falou do briefing do porta-voz, tem um detalhe, ele não mente. Se ele não pode falar sobre determinado assunto, ele simplesmente não se manifesta. Mas ele não conta mentira. Aqui, porta-voz é para esconder a notícia. Isso remete à pergunta que fizeram, eu vou resumir, são muito simpáticas, se referindo a uma coluna, a uma sessão que eu tenho no blog lá da Veja, que se chama Sanatório Geral, que transcreve frases que não têm pé nem cabeça, que são absurdas, que são muito cínicas e tal, e ironiza essas declarações. E a pergunta é se assunto sério pode ser tratado num tom quase que de deboche, tão irônico. Eu acho que sim, isso é bom, e o sarcasmo é a única forma, é a única coisa que fere alguns desses caras. Eles não... Pode chamar de ladrão, que eles não estão preocupados, pode acusar do que quiser, eles não estão preocupados. Agora, se você goza, o cara ele se sente ridicularizado como merece. Agora, eu digo, tem coisas no Brasil que você não pode tratar seriamente. Tá? Se a presidente diz que está vendo um cachorro oculto atrás de cada criança, pode ter 200 mil explicações. Não, foi o dia das mães, ele conheceu uma mãe que tinha um cachorro. Não tem, a frase é essa, pronto. Se você tem alguém discorrendo sobre a possibilidade, sobre como seria o mundo se a Terra fosse quadrada e não redonda, não tem como tratar seriamente um negócio desse, é melhor debochar. Da mesma forma que, neste momento, né, eu estou brincando com o Evo Morales por causa do discurso beligerante dele e falando que, se tiver algum golpe de Estado no Brasil, ele não vai permitir. Não vai permitir porque nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem na América Latina. Então, eu falei, começa pelo próprio país. A Bolívia, desde 1825, quando se tornou independente, teve 189 golpes de Estado, o que dá a média de 2 anos de mandato para cada chefe de governo. A Bolívia, nessas aventuras bélicas em que se meteu, cada uma que ela faz, cada aventura dessas ela fica menor. A Bolívia tinha 2 milhões e meio de quilômetros quadrados quando se tornou independente. Hoje tem 1. Perdeu o Acre para o Brasil, perdeu o litoral para o Chile e perdeu 2/3 da região do Grande Chaco para o Paraguai.
Aí aparece um cara dizendo que vai para a guerra, vai isso. Pera um pouco, pô, não tem marinha. Então o pessoal brinca, né? Fala, quando você fala para um boliviano por que eles têm marinha de guerra, eles perguntam por que existe aqui o Ministério da Justiça. Tá certo? Ministério da Justiça. Enfim, o Evo Morales, falando grosso, e se metendo em assuntos com os quais ele não tem nada a ver com isso, ou você faz uma análise que faz com que você próprio se sinta ridículo, ou você ridiculariza. Eu prefiro o segundo caminho. Só um adendo rápido. O mestre nisso era o grande, enorme, maravilhoso Milor Fernandes, né? Então, mestre disso nós, aí. Isso aí. Foi patrono da Flip há uns 2, 3 anos. Quando o Sarney era presidente, o Sarney lançou um livro chamado Brejal dos Guajas, citando o grande Sarney. Ele escreveu uma série de crônicas mostrando que o livro... Do JB. Que da JB. Mostrando que o livro não fazia sentido. Ele abria com a primeira frase do livro, eu nunca me esqueço. O caminho do Brejal era longe. Isso deu umas 3 crônicas para ele dizer, pô, mas longe de onde? Como assim? Né? E aí ele vai apontando as incongruências. O Diogo Mainardi, uma vez saiu um livro do Sarney também, e era um livro passado numa vila de pescadores, e ele fez uma crônica de uma maldade mais sensacional também, em que ele listava as metáforas eróticas, o livro era meio erótico, que o Sarney usava ali com vara de pescar, sarilho, todas aquelas coisas lá, para maldade. E o Paulo Francis, outro cara lá, outro grande aí, ele também, numa crônica sobre o Sarney, na época do governo Sarney, ele falou, e temos aqui no Brasil esse mingau chamado Sarney. Realmente somos uma democracia, porque eu estou no jornal e posso chamá-lo de mingau. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. Dito isto, um maravilhoso debate, poderia se estender por tempos aí, mas teremos logo a seguir o COF rápido, depois o Fábio Gandur, do Estadão, né, o Grupo Abril, o Google. Debate sensacional. Então, muito obrigado, Sérgio, Augusto. Nós é que agradecemos aqui. E a vocês. Muito obrigado. Bom, valeu, pessoal. Ele escreveu a primeira. É maravilhosa. Eu falei assim, eu encontrei, eu fui num fim de semana na fazenda do Roberto Guzmão, e estava o Flávio Rangel e ele. Aí eu falei, você não vai continuar? Ciumento, ele falou, não sei, então eu falei, se você não continuar, eu vou bater frente. Aí ele falou, não, então eu vou continuar. Aí não parou mais. Aí não parava mais. Ele falava assim, é sensacional. Na página